Aí eu vou atualizar, gente. Beleza. Tá gravando já, então para quem estiver vendo isso em tempo histórico, a gente está uns 20 minutos aqui discutindo questões burocráticas. Ah, o professor não gravou, mas você não veio. Então se intere com a representante de sala e com os coleguinhas sobre os assuntos burocráticos. Fique atente ao SEAD virtual, aonde são postados os fóruns, os conteúdos, materiais, links e todas as informações pertinentes à nossa disciplina, ok? Vamos lá, então. Então, galera, a gente, na semana que passou, a gente começou a falar do método fenomenológico, né? E aí a gente já vinha falando do método fenomenológico de redução eidética. Ocidental. A idética. Não, Tá. vocês são muito interativos, aí o professor fala uma coisa já... "Ah!" Mas assim, a redução eidética. O que que é redução eidética? A eidética vem de eidos, né, de ideia, mas ela também pode ser usada como a noção de essência. Então, nós já falamos sobre redução eidética, né? Buscar as essências dos fenômenos, ou seja, sua estrutura. Assim, tiramos do fenômeno tudo que não é essencial, tudo que tudo que não é. Então a gente viu que a redução eidética, ela é buscar as essências dos fenômenos, ou seja, buscar a estrutura, o que sustenta aquele fenômeno. Assim, para a gente chegar na essência do fenômeno, a gente tem que tirar tudo que não é essencial dele para chegar ao seu sentido. Qualquer fenômeno, pensando que a nossa relação de consciência com os objetos são tanto para objetos materiais, físicos, concretos, como também materiais abstratos, né? Imaginativos, fantásticos. Então a gente pode pensar desde objetos, uma pedra, um mineral, um objeto, um utensílio de casa, qualquer coisa, na verdade. O próprio corpo humano pode ser visto como um objeto concreto, né? Assim como um, um neurocirurgião estuda a estrutura do próprio cérebro, assim como vocês estudaram anatomia lá com o professor Fernando, é uma forma da gente estudar os objetos concretos, né? Porém, a gente também pode estudar os objetos que são abstratos, podendo ser eles, por exemplo, noções como direitos humanos, isso é abstrato, né? Tem algo concreto, mas também tem algo abstrato, né? Amor, algo abstrato, né? Talvez mais afetivo, mais psíquico, a democracia, república, sonhos, né? O sonho é alguma coisa abstrata, né? Então, a gente pode estudar essas coisas como objeto. O ponto para Russell é que a redução eidética, né, a redução que leva às essências, ela tem que tirar tudo aquilo que não é essencial desse fenômeno, desse encontro entre a consciência e o objeto, e o objeto e a consciência, e tudo aquilo que não for essencial sendo retirado, pode-se chegar então ao sentido desse fenômeno, né? E é no sentido do fenômeno que a gente consegue encontrar a estrutura dele. Aí, uma coisa importante, ainda no ponto um
que é fundamental aí a gente lembrar que vimos, é o seguinte, que anterior, não, a premissa de todo método fenomenológico é o e porquê, ou seja, a suspensão dos a priori. Tá? Então, antes da gente colocar em prática o método fenomenológico, a gente tem que suspender, reserve, não utilize agora tudo que você já sabe, todo o seu contato anterior com o fenômeno. A gente precisa voltar às coisas mesmas. As coisas mesmas não são as representações, não são as nossas apreensões, mas é aquilo que se mostra no momento em que a gente encontra o fenômeno. Se eu tenho a priori, que sejam conceitos científicos, preconceitos, ideias do senso comum, todas essas que eu tenho a respeito desses assuntos, desses fenômenos que podem aparecer diante de mim, eles têm que ser suspendidos. O Russell é matemático, ele fala de colocar entre parênteses, né? E a gente lembra lá da equação de segundo grau, que toda vez que você tem um parênteses, ou você resolve ele depois ou antes, depende da equação, mas nunca junto com as outras coisas. Então, tudo que é a priori não deve ser misturado com o próprio fenômeno. Então, esse ponto a gente já separa do lado da consciência tudo aquilo que não é o fenômeno, são os a prioris, não são a coisa mesma. Um conceito psicológico, assim como um pré-conceito, os dois são a prioris. Claro que um conceito psicológico não pode ser comparado com um preconceito, com algo do senso comum, porque eles são de origens diferentes. Mas, do ponto de vista da consciência, os dois são a priori. São pré-conceitos, são conceitos que vêm antes. Então, reserve, é a receita de bolo. Separe dois ovos, crepe não, pode ser um crepe também, né? Quebre, reserve, entendeu? Reserve, não misture com as outras coisas, é reservado. Não é para jogar fora, mas também não mistura com o próprio fenômeno. Isso é uma premissa, antes da gente entrar para a redução eidética. Uma outra coisa que o Russell fala, ele vai falar assim aqui, ó, Russell fala de atos específicos da consciência. Um deles é a intuição. Neste, não, na qual, pela qual, pelo qual. Né? Então, o Russell ele fala de atos específicos da consciência, lembrando que os atos são esses movimentos da nossa consciência em direção ao objeto, mas também o objeto se mostra consciência, então nós somos afetados. Então como se fosse uma via de duas mãos. Não é uma mão única na qual a consciência que se volta para o objeto e o objeto está lá estático. Não, o objeto também se mostra consciência, a luz da consciência. Então, quando há esse encontro entre consciência e objeto, aí você fala assim, gente, que objeto? Qualquer objeto. Qualquer objeto.
Pode ser o teclado do seu computador, pode ser a mesa que você está apoiado, pode ser o seu óculos, pode ser a sua camiseta, pode ser o sonho que você teve à noite, pode ser as contas que você vai ter que pagar mais tarde, não importa. Todas essas coisas são objetos que se mostram à nossa consciência. Nós estamos atentos a todos esses objetos da mesma maneira? Não. O tempo todo, não. Mas, quando a gente tem uma postura, uma atitude fenomenológica para os objetos, a gente precisa seguir um método, seguir uma receita. Não vai sair qualquer coisa, menos alguma convenção. E a receita que o Russell dá começa por essa premissa. E por quê? Suspenda os a priores. Primeira parte do método fenomenológico, então, depois e seguida essa premissa, a gente vai para a redução eidética. A gente vai buscar as essências dos fenômenos. Qual o sentido daquele fenômeno, né? Imaginar uma pessoa que vê um bebedouro, que vê um lugar onde tem água e ela tem vontade de beber água. Então tem um ato psíquico, tem o impulso de beber água e tem a sede, que é um ato do corpo, é um ato corpóreo. Então, esse ato da consciência, que é a sede, que é corpóreo, e o impulso de beber água, que é um ato psíquico, os impulsos, assim como as emoções, os sentimentos, são atos psíquicos. Então, havendo esse movimento, esse ato da consciência, qual que é o sentido do objeto, né? Ou seja, o bebedouro uma pessoa pode vandalizá-lo, pode querer sentar em cima do bebedouro, pode ter várias coisas relacionadas a esse bebedouro, mas o sentido desse bebedouro para a pessoa que tem, através desse movimento da sede, do impulso de beber água, qual que é o sentido do bebedouro? Beber água. O beber água é o sentido desse bebedouro nessa situação. Por quê? Porque você junta o movimento, né, o ato da consciência para com esse objeto e o que que esse objeto se mostra para essa consciência. É uma coisa simples, mas a gente pode usar essa mesma compreensão para outras coisas mais complexas, como, por exemplo, psicopatologias, como vai acontecer já no começo do século XIX com o Binswanger, o Karl Jaspers, que muito provavelmente vocês devem ter visto alguma coisa na disciplina de psicopatologias, porque vão fazer uso de uma fenomenologia descritiva para as psicopatologias. Então, a contribuição da fenomenologia para as psicopatologias, para os diagnósticos psiquiátricos, até é bem importante. Tanto quanto ou mais, até dependendo do caso, do que a própria psicanálise. Adriano. Bom, eu já ia abrir para perguntas, mas pode perguntar ou comentar, tá? Então a doença também ela é um objeto. Sim, Ok. qualquer coisa que se mostre a consciência é um objeto. Ela pode ser algo abstrato, pode ser algo até com mais materialidade, né? É um objeto. Porque a gente não está ainda falando necessariamente de um fazer da psicologia. A gente está no nível da fenomenologia como uma epistemologia e um método. Então a gente ainda não chegou no nível mais específico de falar dos fenômenos que a psicologia estuda. Quando a gente começar a falar de psicoterapia, então de abordagens psicológicas, aí a gente vai entrar assim pensando os objetos, os fenômenos, né, da própria psicoterapia, do próprio fazer a partir das abordagens, né? Mas a gente está falando de algo que vale para todas as ciências, e essa é uma ambição de Russell, né? Que a fenomenologia seja a base para
uma base rigorosa para ciências. Vou até colocar isso daqui, né? O método fenomenológico de Russell tem o objetivo de ser uma base rigorosa para as ciências. Tá? Então, o método fenomenológico de Russell, ele tem o objetivo de ser uma base rigorosa para as ciências, todas elas. Então, o que a gente está falando aqui do que o Russell diz serve para a engenharia, em tese serve para a psicologia, que naquele momento é a maior preocupação dele, ali no começo do século XX, ele fala, cara, essa ciência nova aí está com problemas, porque se ela for pelo caminho do positivismo, vai dar ruim para ela. Então, ela precisa de um caminho que seja fenomenológico. Ok? Aí depois que a gente trabalhou essa parte um aí, que é a redução eidética, né, de busca de essência dos fenômenos, né, o sentido dos fenômenos, então a gente vai para redução transcendental. A gente vai para redução transcendental. Transcendental, isso, tá certo. E essa redução transcendental, ela busca responder uma pergunta. Né? Que é como é constituído o ser humano, como o ser humano é feito por dentro, qual é a estrutura da consciência. Essa pergunta feita de formas diferentes aponta para a mesma coisa. Se no primeiro momento, se na primeira fase do método fenomenológico se busca o sentido do fenômeno que se mostra a consciência, o Russell vai procurar entender, através dessa própria redução eidética, uma segunda fase, que é a redução transcendental. E aí, como que ele vai, então, entender essa busca por uma compreensão do ser humano por dentro? É justamente através do movimento que a consciência faz para com os objetos do mundo. Se a consciência faz esses movimentos, se a consciência se volta para objetos que estão no mundo da vida, objetos pré-reflexivos, né? Objetos que estão o tempo todo voltado para nós. Esse mundo pré-reflexivo está o tempo todo diante da nossa consciência, embora a gente trabalhe muitas vezes num mundo de representações, um mundo pós-científico, né? Onde tudo já tem um sentido, onde tudo já tem nome, onde tudo já tem sua representação, ao ponto da gente experimentar e vivenciar o mundo basicamente através das representações. O que o Russell fala, por exemplo, de voltar às coisas mesmas, envolve os sentidos e a percepção, né? Então, ele vai falar que, que a consciência ela tem duas etapas, né? Então, falando agora de redução transcendental. Então, o primeiro ponto é que ele vai pensar a consciência dividida, né? Não dividida, né? Mas constituída em duas etapas, né? Vou colocar aqui a
consciência etiá se constitui em duas etapas, né? Então, a primeira é uma etapa dos atos perceptivos, e aí uma segunda, não, deixa eu colocar atos, não, nível, né? Podia ser ato, também não está errado, não. Nível perceptivo, e a segunda, nível reflexivo, né? Então, a consciência constitui em duas etapas. Uma primeira no nível perceptivo e depois a outra no nível reflexivo. Significa dizer que quando nós fazemos quando nós entramos em contato com a nossa consciência se torna voltada para os objetos e esses objetos se mostram para a gente, o primeiro nível que nós temos de contato é um nível perceptivo. Mesmo que sejam objetos abstratos, mesmo que sejam objetos de representação, a gente entra em contato com eles através de um nível perceptivo. Por exemplo, tudo que eu estou dizendo para vocês aqui podem ser sentidas por vocês de forma muito abstrata, né? Vocês podem falar assim, nossa, eu queria tanto entender o que o professor Adriano está falando, mas para mim, gente, é tão abstrato, é tão assim, não consigo ver, ai, nossa, não vejo a hora de começar a falar de psicologia, porque esse negócio de filosofia e tal, ai, já deu, professor, ai, não aguento mais, eu nem entendo o que você fala, sua boca se mexe e fica assim, tipo, sono, dorma. Tudo isso que eu estou dizendo, para vocês terem essa sensação de sono, vocês estão ouvindo a minha voz. Então, o primeiro nível, para vocês poderem dar esse sentido nesse exemplo, de que, poxa, esse assunto eu não consigo entender, esse assunto de fenomenologia é muito abstrato, chega a ser assim, nossa, um desafio. Isso, exatamente esse ponto, a maneira como vocês se sentem agora com esse assunto que é abstrato, vocês só conseguem fazer isso num nível, primeiro, perceptível. Então, primeiro vocês ouvem a minha voz, primeiro vocês veem aqui a minha imagem, né, através do vídeo, vocês ouvem a minha voz, e como é que isso acontece? É através de um ato perceptivo. O corpo de vocês capta as ondas sonoras e vocês escutam o que eu estou dizendo. Isso significa dizer o seguinte, que não tem como a nossa consciência se voltar para objetos se não for num primeiro nível perceptível. A gente precisa ter a sensação e perceber esses objetos, mesmo que seja um assunto extremamente, entre aspas, abstrato, como essas coisas relacionadas à fenomenologia. E qual que é o sentido desse objeto que é a aula de sexta-feira, que é a aula que fala de fenomenologia? Qual que é o sentido? Vocês podem ter sentimentos com relação a isso, né? Angústia, tédio, preocupação, né? Vocês podem também se perceber cansados, né? Agora é a hora que passa o homem do pão. Gente, que buzina alta. Que alguém compre o pão dele hoje. Enfim, 6 horas de novo ele tá passando aqui. Enfim, esse objeto, qualquer que seja, por exemplo, a buzina do homem do pão que passou aqui na minha rua agora. Eu ouvi a buzina do homem do pão, né? Então foi um nível perceptível. Eu não vi, nunca vi a cara do homem do pão, porque eu estou dando aula,
mas eu sei que ele existe porque ela está tocando incansavelmente, porque alguém compra, alguém vai lá comprar, então ele passa por aqui. É um nível perceptível. Para que eu possa refletir a partir disso, para que eu possa ficar chateado, incomodado com essas buzinas super altas, eu preciso primeiro perceber. Para que vocês possam ficar entediados, angustiados ou até animados, interessados com o assunto que eu estou trazendo, vocês precisam percebê-lo. Vocês precisam ter o que a gente vai chamar aqui atos da consciência. E aqui a gente já está fazendo a busca de responder essa pergunta do Russell, né? Como é constituído o ser humano? Então, a consciência, ela tem atos, ela tem movimentos para com relação aos objetos. A gente se volta para as coisas, para qualquer coisa, né? A gente se volta. Então, enquanto eu estou falando com vocês, por exemplo, podem ter algumas pessoas que estão, como dizem os jovens, viajando na maionese. Enquanto o professor fala assim, ai meu Deus, eu estou aqui, senão eu levo falta. Mas aí, se você se perceber, você verá que o seu pensamento está vagueando por outros assuntos. Isso é a sua consciência que se volta para outro objeto. Poxa, professor, mas não é um objeto que eu percebi. Ele é um objeto que não está aqui presente fisicamente. Eu estou pensando, por exemplo, em uma coisa que eu vou ter que fazer e que ela não está presente. Então, como que se dá esse ato, sendo que o primeiro nível é perceptivo, né? Vamos pensar junto. Então, atos da consciência. A gente vai categorizar, o Russell faz isso. Então, ele categoriza aqui como atos corpóreos, corpóreos, B, atos psíquicos e C, atos espirituais, né? Então, os atos corpóreos, eles são os atos como a sensação, emoção, sentimentos, impulsos. Não. Sensação, atos corpóreos não, estou confundindo. Atos corpóreos são a sensação, sede, fome, né? O ver, ouvir, Equilíbrio, paladar, equilíbrio, prazer, uma coisa faltou aqui, equilíbrio, etc. Né? Então são sensações que a gente tem no corpo e a partir do corpo são esses atos da consciência que se voltam no nível perceptivo. A gente percebe. Então, quando a gente tem sede, fome, quando a gente vê algo, ouve, quando algo chega ao nosso paladar, a sensação de equilíbrio, o olfato, o tato, né? Tão importante o tato. A gente está o tempo todo em contato, um tato que acontece com as coisas, com os outros objetos. Então, são sensações corpóreas. São sensações corpóreas. Imagina, por exemplo, uma pessoa que, que tem, por exemplo, algum tipo de deficiência visual
e que não consiga ter o sentido da visão, então ela é considerada como uma pessoa não vidente ou tem uma baixa acuidade. Então essa pessoa, ela pode, por exemplo, se ela não tiver a sensação da visão, ela é uma pessoa não vidente, ela pode fazer uso do tato para, por exemplo, para escrita em braille. Então, o primeiro ponto, ela percebe, ela sente aquela sequência de caracteres que vão significar palavras, para depois ela poder ir para um segundo nível, que é o nível reflexivo. Então, quando a gente lê alguma coisa, quando a gente ouve alguma coisa, como vocês estão ouvindo a minha voz, primeiro vocês sentem de maneira corpórea e percebem o nível perceptivo de como os objetos se mostram para vocês e como a consciência de vocês se voltam para os objetos, para depois vocês terem níveis reflexivos. É claro que isso pode ser muito rápido, tanto que vocês possam, nossa, tive essa ideia aqui do nada. Não, houve alguma coisa de um nível de sensação imperceptível, certamente, mas pode ter sido em termos temporais tão rápido que você acha que não aconteceu, mas sim, houve um nível perceptivo para depois haver um nível reflexivo. Então a gente está falando aqui dos atos corpóreos. E aí tem os atos psíquicos, né, que tem a ver com, aí sim, né, com os sentimentos, emoções, com os impulsos, etc. Então, a maneira afetiva, né, que a gente se volta para as coisas, para os objetos, para qualquer coisa, né? O medo que a gente sente ou o pavor de um sonho que tivemos, né? Quando nós nos voltamos para um objeto que não está mais presente fisicamente, como, por exemplo, uma pessoa que partiu, quando a gente vivencia o luto de uma perda. Existem atos psíquicos, existem emoções que sentimos voltadas para esse objeto que não está mais presente, mas que em algum momento ele foi um objeto percebido, né? Então, todas essas coisas que nós temos, saudade, ódio, rancor, felicidade, uma sensação de nojo ou uma sensação de atração por algum objeto, e o nosso impulso de fazer alguma coisa, os nossos reflexos, eles são atos psíquicos, são atos do que a fenomenologia entende como esse campo psíquico, que envolve emoções, sentimentos, impulsos, os afetos. E aí a gente tem um terceiro nível, que são os atos espirituais, que são as reflexões, as explicações, os julgamentos, as valorações, a lógica, etc. Então, tudo isso que envolve o que a gente possa chamar de raciocínio, do exercício do pensamento, como vocês têm que fazer agora, né? Primeiro vocês percebem, né? Vocês leem o livrinho, né? Tem uma percepção visual, né? Vocês leem, vocês ouvem a aula, veem talvez vídeos de outras pessoas para ajudar a compreensão, mas o fato é que, primeiro no nível perceptivo, vão sentir raiva do professor, do Russell, vão ter atos psíquicos, né? E aí, em algum momento, ou vão gostar, vão se apaixonar, vão ter atos psíquicos e também podem ter atos que são reflexivos, de pensar sobre essas coisas, de julgar, de valorar, de usar a lógica. Esses são atos espirituais. Em filosofia, na história da filosofia, espiritual é tudo aquilo que diz respeito ao pensamento.
Sempre, sim. Se você for sempre, desde que existe filosofia lá nos gregos, quando se fala de logos, né, o logos que vem da palavra grega, ela vai ser ressignificada pelo apóstolo João. Mas João usa a palavra logos porque ela era muito presente no idioma grego e era uma palavra central, porque o ser humano é dotado de um logos, ele é dotado da capacidade de compreensão, do pensamento, ele é dotado dessa, dessa capacidade, né? Então, essa noção de espiritual, ela é diferente da noção de espiritualidade mística, que já é por um outro caminho, né? Que é o caminho da fé, da teologia, né? Que vai pensar o espiritual como, como uma outra dimensão da relação com o divino, que na fenomenologia, para não confundir, a gente usa a palavra da religiosidade para diferenciar o que é o espiritual como pensamento, que é mais tradicional para a filosofia, e o que é esse outro ato da busca religiosa, que é a busca da relação com o divino. Essa palavra espírito, ela confunde muito às vezes, principalmente no começo, né, quando a gente está estudando filosofia. Poxa, mas eles falam tanto de espírito, espiritual, mas não estão falando de coisas teológicas, né? Então, por que que se usa essa palavra espírito? Porque está se falando do pensamento humano, da razão humana, coisa que a gente viu lá na disciplina da... Como é que era o nome da disciplina? Concepção do pensamento filosófico. Basicamente, é a história da razão humana, do pensamento humano, né? Pois bem, entendendo a base desses atos, tem alguns atos que eles não são necessariamente corpóreos, são psíquicos, e eles não são exatamente espirituais, mas que acontecem num nível reflexivo. Então, nós temos atos específicos da, da consciência, né? Esses movimentos da consciência, né? Então, a gente tem a recordação, imaginação, a fantasia, a intuição, etc. A imaginação, assim como a fantasia, como a recordação, a intuição, elas acontecem num nível que não é corpóreo, embora dependa de um nível perceptivo, não é psíquico, ele não é exatamente um exercício de uma reflexão lógica, né? Ele é um ato que está num nível reflexivo, mas ele não é necessariamente está dentro de uma categoria reflexiva. Ele é um ato específico. Então, quando a gente fala de recordação, é quando a gente tem o registro, né, na nossa consciência de que a gente vivenciou algo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de luto, a gente está falando de uma perda de um objeto que não está mais presente, né? A gente está falando, por exemplo, de uma pessoa que, claro, é uma outra consciência e que não está mais presente. E, infelizmente, milhares de pessoas, infelizmente, estão vivendo o luto simultaneamente devido à situação da Covid-19, né? Então, são objetos, são pessoas, são, então, fenômenos para objetos que não estão mais presentes. Então, se eu não estou percebendo esse objeto, eu não estou vendo a pessoa, eu não estou ouvindo, eu não posso mais tocá-la, não posso ligar a ela. Então, como que esse objeto, ao mesmo tempo, está tão presente? Num nível de recordação. Porque a nossa consciência também eu vou até colocar isso, que isso é importante também. A consciência
é onde a, a vivência dos atos é registrada, ou seja, do qual podemos nos recordar. Então, a consciência, ao mesmo tempo que ela é composta desses atos que são movimentos para com relação aos objetos do mundo, né, do mundo da vida, que ele vai chamar de Lebenswelt, né, esse mundo pré-reflexivo, mas a consciência também é o lugar onde a vivência dos atos fica registrada, ou seja, nós podemos nos recordar. Então, eu posso me recordar de alguém que não está mais presente aqui, uma pessoa que pode ter falecido já há 10, 20 anos, e ter atos psíquicos voltados a ela a partir dessa recordação. Nossa, que saudade da comida da minha avó, que saudade do cheiro da casa dela, sabe? Enfim, sabe? Então são coisas que estão no nível do registro na nossa consciência. Está registrado. É claro que podem acontecer níveis perceptivos que nos fazem ter esse outro movimento que é da recordação. De repente, alguém falou algo sobre uma determinada comida e aí eu lembro que a minha avó fazia aquela comida. Ou seja, primeiro teve um nível perceptivo, eu ouvi alguém dizer sobre algo e depois é que eu tive um nível de reflexão e um nível da recordação. Então, o método fenomenológico, ele envolve, de uma certa forma, esse descrever as coisas, um desencadeamento lógico dos nossos atos. O que vem primeiro, o que vem depois, qual a sequência dessas coisas, um nível de detalhamento desses atos. Outro ato que a gente também vai falar que ele é mais específico é o ato da imaginação, quando a gente cria imagens a partir de elementos que em algum momento foram percebidos. Se eu digo para vocês, nossa pessoal, pensa num gato gordo. Aqui no meu prédio, onde eu moro, tem um gato preto que ele é muito gordo. E aí vocês conseguem, através desse nível perceptivo do que eu falei, vocês se voltando para esse objeto gato gordo, um gato preto, cor preta, gordo. Vocês conseguem certamente criar a imagem desse gato preto gordo, com certeza. Por quê? Porque vocês já tiveram um nível perceptivo do que é um gato, o que é a cor preta, o que é um gato e o que é um gato que está gordo, né? Que é um gato que está acima do peso. Então a gente parte de um nível perceptivo para um nível reflexivo e gerar a imagem, a imaginação, a ação de gerar imagens. Agora, a gente pode falar também de fantasia, que é um nível de distorção da imagem. Então, já fiz essa brincadeira com vocês, falei assim, ó, imaginem um elefante rosa de duas asas. Vocês conseguem imaginar um elefante rosa de duas asas. Esse elefante rosa de duas asas existe como objeto, mesmo como um objeto imaginário? Não. A gente está distorcendo a realidade, porque os elefantes, não existe nenhum elefante que tem asas. Mesmo o Dumbo, ele é um elefante que as asas dele são as orelhas, né? Então não tem elefante com duas asas. Porém, vocês conseguem pegar o elemento elefante, né? Porque vocês têm o registro na memória de vocês, vocês têm a recordação na consciência do objeto elefante, vocês têm o registro desse objeto asa e vocês têm o registro do objeto rosa, da cor rosa, que tudo começa no nível perceptivo. A partir dessa recordação, vocês conseguem juntar essas imagens, distorcer a realidade e criar um elefante rosa de duas asas.
Compreendendo isso a partir dessas coisas tão cotidianas, que são até lúdicas, né? Essa brincadeira, você pode falar isso para uma criança, ela vai ficar muito tempo, se ela já tiver um nível verbal, ela vai ficar se divertindo muito tempo com vocês, porque ela também vai estar se descobrindo ali, descobrindo que ela tem essa potência de inventar coisas e de juntar coisas que não existem. Pois bem, a gente pode fazer esse mesmo movimento pensando objetos mais complexos, por exemplo, como uma alucinação visual e auditiva de uma pessoa que tem um diagnóstico de esquizofrenia, ou uma pessoa que chega até nós depois de ter tido um surto psicótico, no qual ela viu e ouviu coisas que ninguém mais ouviu, apenas ela, distorcendo a realidade. Então, se a gente consegue entender fenômenos que são esses fenômenos que talvez sejam mais próximos a nós, mas a gente seguir o método, então a gente também pode voltar esse mesmo método para objetos muito mais complexos. Basicamente, a gente falou aqui sobre a redução eidética, que está voltada à compreensão da consciência para os objetos, ou seja, os fenômenos dessa relação da consciência para com o objeto. E depois a gente se voltou para a redução transcendental, que era o grande objetivo do Russell, que é compreender como que a consciência, como que o ser humano é constituído por dentro. Ele vai dizer que o ser humano é constituído desses atos, que são esses movimentos que se voltam para qualquer objeto do mundo, seja ele inventado, abstrato, físico, seja a pedra, seja o Papai Noel, seja o que for, são objetos que se podem voltar à nossa consciência e esses atos é que compõem a nossa consciência. Existem um número indefinido, assim, de tão grande de atos da nossa consciência, mas dá para dizer que eles podem ser categorizados em atos corpóreos, porque dependem da nossa experiência do corpo, para serem sentidos e então percebidos, assim como também as nossas emoções, impulsos, sentimentos, afetos. Esse é o nível dos atos psíquicos. E depois a gente tem os atos do espírito, que são as reflexões, julgamentos, valorações, a lógica, o pensamento. E esses atos que a gente acabou de dizer, corpóreos, psíquicos e espirituais, não são o fim da linha, porque a gente tem outros atos que são mais específicos. Alguns deles, para citar especificamente, são a recordação, que é esse registro da, da nossa consciência, daquilo que já percebemos, que já sentimos, que já nos afetou emocionalmente, psiquicamente, aquilo que já refletimos. Então, a recordação, a imaginação, a criação de imagens, a fantasia. Temos também a intuição, que é essa capacidade que a nossa consciência tem de intuir o sentido das coisas, quase de forma imediata. Então, se eu vejo uma xícara, me oferecem um café, por exemplo, eu sei que aquele café é para tomar, para beber, né? Não é para, por exemplo, eu jogar no chão e sambar em cima. Então, o café, ele é para ser bebido. Agora, eu sou obrigado a beber o café que me oferecem? Não. Eu posso ter um movimento de repulsa, né? De repente ter uma gastrite e sinto, né? Nossa, tá atacada a gastrite. E aí eu tenho um movimento de repulsa, que é um ato psíquico, né? É um impulso de. E eu tenho um ato espiritual, que é ser educado, né? E aí eu falo assim, olha, te agradeço, mas eu tô com um probleminha do estômago. Olha, adoraria tomar um cafezinho agora, mas eu não posso. Mas muito obrigado, tá? Valeu, obrigado mesmo. Ou seja, eu tive atos perceptivos, vi o café, senti o cheiro de café, intuí que ele é para beber, é o sentido desse café, para cheirá-lo, para bebê-lo, para apreciá-lo, mas tive uma repulsa.
alguma coisa em mim não permitiu, é um ato psíquico. Mas eu também tive um ato psíquico de carinho por aquela pessoa, e então um ato reflexivo, de pensar, bom, preciso ser educado, né? E vou falar com essa outra pessoa, dizendo, olha, muito obrigado pelo seu café, mas eu não posso tomar no momento. Ah, por quê? Ah, porque eu tinha um probleminha de estômago e tal, não posso tomar café, mas muito obrigado. Tá muito cheiroso. Percebe? Em gestos, em situações muito simples do cotidiano, a gente consegue pensar filosoficamente de forma a conseguir descrever o que acontece nessa relação que a gente tem com os objetos. Então, tem um esforço muito descritivo na fenomenologia do Husserl, em alguns dos seus discípulos, como a Edith Stein, de tentar entender com mais detalhamento os atos da consciência e então falar de outros aspectos, que é para aí que eu quero seguir, caso vocês não tenham dúvidas, que é o aspecto aqui da aula de hoje, na verdade, que é onde eu quero chegar com vocês, que é a entropatia, a intersubjetividade e a interdisciplinaridade. Entropatia, intersubjetividade e interdisciplinaridade. Queria ver com vocês aí nesse momento. Até aqui, do que a gente conversou de método fenomenológico, de atos da consciência, vocês estão sentindo alguma dúvida, alguma coisa muito específica, algum comentário? Vocês querem checar se entenderam? Fiquem à vontade, momento de vocês. E é aquilo, né? Se tem silêncio, assim, ou que todo mundo Nenhuma dúvida. entendeu. É isso que eu ia falar, ou ninguém tem dúvida, ou todo mundo não sabe nem fazer uma pergunta por de tão pouco que entendeu. As duas situações preocupam o professor, né? Porque se todo mundo Não vou entendeu perguntar porque tudo, eu entendi muito bem, assim, não tenho dúvida, não tem nem como formular uma pergunta. tá bom, Nossa, gente. acabei agora com vocês, né? Mas tá tranquilo, Adriano, esse assunto, para mim, pelo menos está, viu? Beleza, então. Os demais, tem alguma pergunta, algum comentário, alguma questão? A gente está falando sobre esses assuntos de maneira até repetida, né? Tem coisas que eu falei hoje aqui que eu já repeti já umas 5 vezes, né? E tudo bem, repito 1 milhão de vezes, mas é importante que vocês tenham esse movimento de entender, assim, apesar do nome ser muito complicado, fenomenologia, basicamente está querendo entender como é que é a nossa relação com o mundo, como que é a nossa relação para gerar conhecimento, para viver. E de uma maneira muito básica, sem olhar para as grandes coisas para a psicologia, como por exemplo são as psicopatologias, os casos clínicos, as técnicas. Não, é um passo anterior, anterior. Coisas assim pré-reflexivas, antes da ciência, antes dos nossos preconceitos. Olhando para a nossa experiência Adriano, agora, do cotidiano. Dessas coisas que a fenomenologia parte, mas lógico, querendo chegar em coisas muito mais complexas também. Pode falar, Rodrigo. o fenômeno e a subjetividade, eles quando que eles se encontram, que eles se casam? Olha, vamos pensar as duas palavras, né? O fenômeno no étimo grego é aquilo que se mostra, à luz ou por si mesmo, né? O phanestai, né? E a subjetividade é aquilo que é próprio do sujeito, né? Aquilo que é próprio da pessoa, do indivíduo, né? Então, se a gente pensar
que o fenômeno ele parte de objetos que podem estar, que se mostram à nossa consciência, e a nossa consciência, que é a nossa subjetividade, se volta para o mundo, para as coisas, então o encontro se dá nesse mútuo movimento, Rodrigo. Os objetos que estão para nós se mostrando o tempo todo, e a nossa consciência que está voltada o tempo todo para os objetos do mundo. Né? Um exemplo é se eu perguntar para vocês assim, pessoal, como é que está o assento aí de vocês? Está confortável ou está desconfortável? Imediatamente a consciência de vocês se volta para o tato que compõe aí a posterior de coxa, lombar, costas, e vocês conseguem sentir como é que está a sensação, se está desconfortável, se está meio dormente, ou se está uma sensação agradável, vocês estão bem acomodados. Mas vocês estavam pensando nisso agora? Não. É que esse objeto, assento, e é, o ato corpóreo do tato está o tempo todo, os dois estão em movimentos contínuos. O que eu pedi para vocês fazerem era pedindo, e aí, como é que está o assento de vocês? Como é que está aí, como é que está essa relação? Vocês vão jogar luz a essa percepção e vocês vão refletir, né? Através dessa sensação, tá prazeroso, não, tá desconfortável. Nossa, eu nunca gostei dessa cadeira aqui que o professor está me perguntando do assento, eu odeio esse lugar que eu estou sentado. Ou seja, você vai refletir sobre os seus atos psíquicos, você vai refletir sobre aquela sensação corpórea que você teve, para fazer um julgamento muito simples, quer dizer, está tranquilo ou não, professor, está desconfortável. Mas isso percebe que é uma coisa muito simples, muito do cotidiano, que você pode perguntar para uma criancinha, para um idoso, para uma pessoa, um transeunte qualquer, porque a gente é composto por esses atos. Então, como é que acontece esse fenômeno com a nossa subjetividade? Os dois se voltam um para o outro, Rodrigo, o tempo todo. A nossa consciência se volta para os objetos do mundo, seja num nível perceptivo ou reflexivo, assim como os objetos estão o tempo todo se mostrando para a gente. Professor, só uma dúvida em relação a isso. Pode falar, Eu Agnes. fiquei pensando, me lembrou muito quando a gente pensa na respiração. Sabe? Uhum. Você não percebe que tá respirando, mas aí quando você pensa na respiração, aí você começa meio que, sei lá, Queria e controlar. eu não sou louca, gente, eu juro, mas eu fico com muitas neuras. Eu fico pensando, gente, olha, eu fico respirando, como que ele fica bombeando assim o tempo inteiro sem eu saber? Aí eu fico pensando, nossa, é só uma paradinha que já é o suficiente, tipo, 5 minutos pra você nunca mais. Sabe assim? Eu fico viajando na maionese. Não entendo o que você está Aí, esse dizendo. também seria um objeto, assim, tipo. Sim, total, total. É um objeto. É lógico que a gente tem duas coisas, né? Tem um capítulo aqui no livro da Angela Lisbello que ela vai falar, que eu acho que é até legal você ler para depois, Ang, que é o capítulo 4, que ele é chamado de síntese passiva, fase anterior à percepção. Porque para eu conseguir sentir a minha respiração, tem uma série de coisas que acontecem que elas não estão num nível perceptivo, ou que eu faço de maneira passiva. Não quer dizer que você não fez nada, porque o seu corpo tá fazendo uma série de ações, né? Como, por exemplo, inspirar, respirar, a troca gasosa, o batimento do seu coração, a corrente sanguínea. Então, tem muita coisa acontecendo de atos corpóreos que talvez a gente não consiga senti-los da mesma forma que a gente sente através da nossa audição, do nosso olfato. Então, tem coisas que nós somos afetados e que elas acontecem em um nível assim mais profundo.
A essas coisas, o Russell vai chamar de síntese passiva. Ele vai dizer que são uma série de movimentos, de atos, que eles precisam ser compreendidos, mas eles não precisam, muitas vezes, de uma reflexão ou até de um nível de percepção. É como se eles estivessem, assim, de fato, num nível mais profundo. Então, quando você fala assim, tipo, poxa, eu estou respirando e não estou pensando sobre isso, mas quando eu me volto para a respiração como objeto, eu passo a percebê-la de uma forma e até sentir, né, talvez ansiedade, preocupação e refletir sobre isso, né? Será que estou respirando direito? Será que a minha respiração realmente é boa? Então, a gente pode usar o nosso próprio corpo como objeto, né? De objeto para ser percebido, né? Porque tudo pode ser um objeto para nós. Agora, o que a gente pode pensar é que nós também somos o nosso corpo, que é a noção de corporeidade, né? A gente tem a subjetividade, mas a gente também tem a corporeidade. Nós temos aspectos que são próprios do sujeito, são subjetivos, o que a gente sente, né? As nossas emoções, as nossas reflexões, as nossas recordações, mas nós também temos a nossa capacidade de ser corpo e ser um corpo vivo, né? Um, Vocês experimentarem a própria respiração, experimentarem o próprio paladar, a própria audição, isso é o que a gente vai chamar de corpo próprio, ou de corpo subjetivo, ou de corporeidade. Todos esses nomes apontam para a mesma coisa, que é essa experiência que não é a experiência de observar qualquer respiração, mas é observar a minha respiração. É a experiência de viver esse corpo que é meu e que esse corpo que sou eu. Quem vai trabalhar isso é o Merleau-Ponty, que é um filósofo que é mais para a fenomenologia francesa, né? O Russell está na fenomenologia mais alemã, né? Então, o Merleau-Ponty em fenomenologia da percepção é um livro, um clássico assim da fenomenologia, onde ele vai falar dessa corporeidade, como a nossa experiência, né, a nossa vivência das coisas começa pela percepção, mas ele insere também essa noção de corpo vivo, de corpo próprio. Quando você observa a sua própria respiração, Ang, é diferente de você, por exemplo, observar a respiração da Neuri, ou do Rodrigo, ou da Tatá, porque é diferente. Você está observando a partir de várias sensações que são próprias. Então, realmente é uma experiência diferente do que você, por exemplo, ser um médico numa UTI, observando a respiração do seu paciente. É diferente, né? Mas eu fiquei curiosa em ler, nem tanto por isso, mas sabe o que que me lembrou também? Os bebês, eu acho que eles passam por isso o tempo inteiro quando estão em desenvolvimento. Eles começam a perceber coisas que não percebiam em si antes. Não sei se Ah, tem a ver. sim, Por tudo exemplo, a eu lembro que eu ver. cuidava da neném, então, tipo, era estranho. Cada dia ela fisava com alguma coisa dela. Então, um dia era a barriga. Acho que ela percebia que tinha barriga e ficava cutucando a barriga. Aí ela empurrava a barriga, aí ela, sabe assim, aí a mão, o pé, e assim vai. Eu acho isso muito legal. Acho que, sei lá, não sei, gostei disso. Vou dar uma lida. Sim, isso não nasce não surge quando a gente se torna adulto e está pensando sobre isso, né? Tipo, nossa, eu descobri agora que eu tenho um corpo, né? Isso é pré-científico, isso é pré-reflexivo. Então, desde bebês, a gente vai experimentando esse corpo próprio que nós temos, Professor, né? Então, desculpa, né, Eurício, só completar para a Andy aqui. Então, essa experiência do bebezinho que aperta a própria barriga, que coloca a mão na boca, que coloca o pé na boca, que vai vivenciando esse próprio corpo, realmente são os seus próprios atos. Então, ele vive o corpo como objeto, mas também um corpo que é próprio, um corpo que é experimentado, né?
e que é sentido, mas que não é qualquer corpo, é o corpo dele, né? E isso vai compondo a própria subjetividade da pessoa. Pode falar, Neuri. Professor, eu queria que você me definisse, até porque eu procurei o significado, queria saber, e quero saber, né, o que Uhum. é entropatia, porque o que eu procurei para mim, tipo assim, dentro da filosofia, o que significa, eu não achei nada consistente que eu possa, se você me perguntasse para mim, eu não saberia dizer, eu queria que você me dissesse assim de forma assim, Sim, olha, Neuri, entropatia é isso. Por favor, tá. Sim, não, a ideia é que a gente converse sobre isso agora, né? A gente tem mais uns 25 minutos de aula, pensando que de sexta-feira a gente começa às 8h30, né? Tipo, 2 horas de aula, então a gente iria até umas 10h30, mais ou menos, né? Mas acho que dá para a gente trabalhar esse tema agora. Antes de eu explicar essa questão da entropatia, sobre esses assuntos que a gente conversou até agora, mais alguma pergunta que vocês queiram aproveitar? A Tem. Iana, a Tatá, pode falar, Tatá. Eu queria ver com você uma coisa. Então, o que que constitui a consciência? É a atenção? Porque aí, se a gente for caminhar um pouquinho para isso, parece que a gente vai um pouco para as neurociências, atenção, Sim, foco, concentração. sim. A fenomenologia ela é bem anterior às neurociências, né? E vamos dizer assim que, aliás, a psicologia ela vai ser bem anterior às neurociências, mas isso que a gente está falando aqui sobre atos da consciência influenciou campos que vão estudar os processos psicológicos, né? Então, quando a gente fala de psicologia da Gestalt, que vai estudar a percepção, ela é muito influenciada pela fenomenologia, né? O que o Russell faz é assim, dizer, olha, eu sei que já existe uma filosofia da consciência, uma psicologia, mas vocês estão fazendo o estudo como se fosse um objeto positivo. Vocês estão usando o método do positivismo. Esse método é errado. É errado porque ele só olha para o objeto. Ele não olha para a consciência. Aliás, ele pensa a consciência como se fosse um objeto positivo, né? Então, esse método fenomenológico ele se pretende um método para todas as coisas. Então, quando a gente fala de composição da consciência, essa é a forma como o Russell entende, né? Então, essas são as terminologias, né? As palavras que ele vai usar. Então, quando ele fala atos da consciência, vivências, ele vai dizer que são esses movimentos da consciência, que é composta por esses atos, para todos os objetos. E esses objetos estão aonde? No mundo da vida, no mundo pré-reflexivo. Esse mundo que não é o mundo da explicação científica. Então, quando a gente pensa, por exemplo, Tatá, sobre neurociências, e aí a gente pensar qual a definição de atenção concentrada, atenção difusa, qual a definição de foco, a gente está falando de coisas representativas. A gente está falando de um mundo pós-científico, um mundo onde as coisas já estão explicadas e se eu quiser construir o conhecimento, ele tem que ser a partir das explicações, seja para refutá-las ou para confirmá-las. O que o Russell pretende, na verdade, é voltar às coisas mesmas. Para isso, ele vai para os atos corpóreos primeiro. Então, a nossa consciência, ela não é só composta dessas capacidades que são esses processos superiores, né? Como a atenção, como o pensamento. Ele vai dizer que tem um nível mais básico, que é o fundamento dos nossos atos, que são os atos corpóreos, e que tem a ver com essa capacidade de ter corpo. Então, não dá para falar de consciência sem falar de corpo, sem falar de sensação, sem falar de percepção. Uma consciência sem falar de subjetividade. Quando eu falo, por exemplo, de foco, eu perco as características subjetivas, entende? Olha, ô Tatá, você precisa desenvolver
a tua atenção plena, a tua, sabe, atenção concentrada, que eu sei que são características de quem pensa a consciência como de um ponto de vista das neurociências, né, das ciências cognitivas. Mas, se você partir do teu corpo próprio, né, dos teus próprios atos, então a Tatá partindo da tua experiência, então você vai chegar a outras coisas que só você pode chegar a partir da tua experiência, porque o corpo que você habita, o corpo que é seu e o corpo que é você, pelo qual a sua consciência se volta para os objetos, é uma vivência que só você pode ter, né? Seja do ponto de vista da imaginação, da percepção, da recordação, das reflexões, entende? É claro que a gente pode também pensar, como a gente já falou, de uma estrutura universal, né? Uma estrutura universal. E eu vou responder o que você perguntou também, Neuri, fica tranquila. Nosso tempo está bem seco hoje, né? Então, assim, estrutura universal da consciência. Por que isso? Porque se a gente começar a pensar de um ponto de vista do que o Russell está escrevendo, ele chegou a pensar em algum momento de falar assim, cara, ele não falou cara, né? Isso que é o professor Adriano falando, né? Mas o raciocínio dele foi esse, assim, bicho, será que isso é coisa da minha cabeça? Será que esse negócio, essa divisão em categorias aqui, são coisas que eu estou inventando? Negócio de ato corpóreo, ato espiritual, ato psíquico. Será que é coisa que eu estou inventando ou será que de fato isso existe? Aí, tem dois pontos importantes que dão essa virada, assim, para ele entender, não, a gente está falando de uma estrutura que ela é compartilhada. A primeira coisa é esse aspecto da, dos próprios atos. Estou anotando. Aqui. Primeiro ponto, e é muito parecido com o raciocínio dos pré-socráticos, de que esses atos eles podem ser vivenciados por um corpo vivo, né, por uma pessoa, em potencial, em todos os momentos da história. Então, quando a gente fala de atos corpóreos, de atos psíquicos e de atos reflexivos, isso pode ser vivido por uma pessoa em potencial. Por que em potencial, né? Porque alguém pode, infelizmente, nascer com algum tipo de deficiência visual, por exemplo, que não permita que ela tenha a sensação da visão. Mas a gente está falando em termos potenciais, né? Então, quando a gente diz que a consciência humana, ela se volta para os objetos se mostram e a consciência se volta para os objetos a partir dos seus atos perceptivos, portanto corpóreos, psíquicos e espirituais, né, de reflexão, de lógica. A gente consegue pensar
isso como uma capacidade humana. Os seres humanos que vieram antes da gente, os nossos antepassados mais longínquos, tinham essa capacidade corpórea, psíquica e espiritual. E os nossos descendentes também mais longínquos, vamos ver até onde a raça humana, o ser humano vai, né? Do jeito que as coisas vão observando. Mas essa é uma característica que se estende para o ser humano. Então, o que a Ang estava dizendo, poxa, um bebezinho que nasce e que começa a experimentar o próprio corpo e a descobrir o seu próprio corpo, em algum momento ele vai conseguir começar a ter os seus próprios atos espirituais, né, as suas próprias reflexões, ele vai ter os seus sentimentos, né, os seus atos psíquicos. Uma criança pode sentir raiva, uma criança pode sentir medo, uma criança pode ficar ansiosa, ela pode sentir muita alegria, são atos psíquicos. Uma criança sente dor, sente prazer, sente fome, sente sede. Desde que a gente nasce, né, o bebezinho está desconfortável, ele chora porque alguma coisa está sendo desprazerosa. Ou a fraldinha dele precisa ser trocada porque está assando, ou porque ele está com fome, ou porque ele está se sentindo sozinho, porque ele está com medo, e chora. Ele sente o prazer e a dor. Então, desde que a gente nasce, a gente já vive esse corpo próprio, que experimenta, que vivencia, que se volta para os objetos, que se volta para si mesmo como objeto e vivencia essa experiência. Então, a gente pode pensar pessoas idosas também, uma pessoa idosa que também sente dor, sente prazer, pensa, reflete, tem as suas afetividades, seus sentimentos, suas emoções, os nossos antepassados, os nossos descendentes, pensando como seres humanos. Então, essa é uma característica que marca o ser humano. Ser um corpo, ter um corpo, e também ser uma consciência que se volta para as coisas do mundo. Então, quando o Russell fala dessa estrutura universal da consciência, ele vai dizer que ela é estrutura universal porque esses atos da consciência podem ser vividos, observados de maneira lógica, percebido por nós, de forma que caracteriza o que é o ser humano, que constitui o ser humano. Esses atos constituem o que é a nossa subjetividade, né? O que é mais subjetivo senão os nossos sentimentos, né? O que é mais subjetivo senão as sensações corpóreas que a gente tem de dor e de prazer? O que é mais subjetivo senão as nossas reflexões a partir do que vivenciamos? Então, essa subjetividade de que Russell fala, ela está em todos os momentos da história humana. Passado, presente, o presente mais aqui e agora que nós podemos viver, que é quando, por exemplo, a Ang fala de estou prestando atenção na minha própria respiração, né? Quando a gente fala de exercício de atenção plena, meditação, parte disso, de perceber a própria respiração. Antes de querer modificá-la, como o Rodrigo falou, a gente percebe. Então, esse talvez é a experiência de presente com maior atenção que a gente pode ter, né? As práticas meditativas, né? Então, o Russell, ele fica mais aliviado, talvez, quando ele percebe que não era coisa da cabeça dele, né? Não era só uma subjetividade, mas que era um desenvolvimento lógico de um método e de um caminho, né, que foi proposto ali pelo método fenomenológico, né? Agora, antes da Helena falar, respondendo a Neuri, agora tem um outro ato específico da um outro ato específico da consciência que
que é a entropatia. Que ele vai falar, basicamente, né, Euri, como você pediu uma definição, trata-se do reconhecimento imediato de que estamos diante de um semelhante. Então, uma definição para a entropatia, ela trata-se do reconhecimento imediato de que estamos diante de um semelhante, de outra consciência humana, uma consciência humana que é composta das mesmas possibilidades que as minhas. Eu coloquei de as minhas, desculpa aí, deixa eu fazer um asterisco aqui, ó. Que das mesmas possibilidades que as minhas, das mesmas potencialidades que as minhas. Ou seja, a gente consegue perceber imediatamente quando a gente está falando com uma pessoa. Sabe quando vocês ligam em alguma dessas empresas que fornecem serviços para a gente de telefonia, de energia, de gás, e a gente tem que ter a triste missão de falar com o saque dessas empresas? E aí você liga lá, e aí tem o quê? Uma URA, uma unidade de resposta audível. E aí essa URA vai falar assim: olá, como você está? Para eu poder te ajudar, digita o seu CPF, aí eles fazem um barulhinho, né? Digita o seu CPF ou o seu código do cliente. Aí você vai lá, digita, aí eles fazem assim, né? Faz só um momentinho, tá bom? Tô vendo aqui que você já entrou em contato com a gente. Só um momento que eu vou te passar para um dos nossos atendentes. Essa coisa, essas sensações perceptivas, né, via teclando, como você me ouve aqui enquanto eu estou digitando no chat, de alguém que não fale tão formal, mas que tenha visto linguagens, né, como eu tenho, né, e alguém que diga, olha só, espera só um pouquinho, tá bom? Eu já vou te passar para um dos nossos atendentes. Então, toda essa construção é para dar a impressão que a gente está falando com algo que é mais humanizado, mas que todo mundo sabe que não é um ser humano que está ali naquele momento, que tem capacidades humanas, mas que não é uma pessoa que está conversando comigo, que é uma inteligência artificial, mesmo que mais rudimentar, mas é uma inteligência artificial. Um chatbot de uma loja. Hoje a gente tem chatbot via WhatsApp, né? No site das prestadoras de serviço. A gente sabe quando a gente está falando com uma máquina e quando nós não estamos falando com uma pessoa. Agora, a gente consegue intuir que é uma pessoa. Quando a gente ouve o choro de um bebê, a gente intui. Quando a gente ouve os nossos vizinhos falando num tom de voz mais alto, a gente intui o que eles estão sentindo. A gente, ao ler um livro, ao ler uma carta de alguém, quando a gente recebe uma carta, ou recebe um e-mail, uma mensagem do WhatsApp, a gente consegue imediatamente reconhecer que é uma pessoa, reconhecer que nós estamos falando com outra consciência humana. Essa capacidade de reconhecer imediatamente que nós estamos diante de alguém que não quer dizer que seja idêntico a nós, mas alguém que é semelhante. Semelhante porque é dotado das mesmas capacidades de consciência que nós.
Hoje o professor saiu, foi? Oxe, cadê ele? Deve ter Não, acontecido caiu alguma coisa lá. aqui. Não, eu tô Ele aqui. caiu? Ah, Não, então eu tá não caí, bom. não. Eu tenho backup aqui do computador, mas eu prefiro falar pelo celular. O celular caiu do nada aqui. Eu vou tentar entrar pelo celular, senão eu abro a câmera aqui do computador. Bom, enquanto o professor tá vendo isso aí, gente, onde que eu acho isso que ele escreveu aí no chat? Onde que eu acho isso? Porque eu abri aqui no computador. Pergunta no posto Ipiranga. Não, tia, é sério, que eu quero essa Lá definição. Nossa, gente. Me ajuda aí, por favor. Ô Neuri, lá no Oi. livro que eu compartilhei com vocês, você vai achar no capítulo 5, na página 61. Chama Eu, Certo. o Outro e o Nós. Entropatia. Capítulo 5, página 60. Página 61. Eu, o Outro e o Nós, a entropatia. Tá. Tá? Porque essas palavras que você colocou aí eu entendi direitinho. Tá. Basicamente, essas coisas também estão lá no capítulo. Mas Uhum. esse reconhecimento de que existe, de que a gente está diante de um outro, de alguém que é uma pessoa e que é dotado das mesmas capacidades que eu, ele vai chamar isso de entropatia. Se a gente for Então, meio que a gente intui do mundo externo, mais ou menos isso? Ou não? A nossa intuição, meio que a gente consegue captar, que não é claro, é isso? Então, isso não é uma coisa reflexiva. Então, não é uma coisa assim, deixa eu ver se realmente eu estou falando com uma pessoa. Não, a gente intui isso, né? E Nem intui automático, então. Eu já respondi alô para essa pessoa, conversei com ela já. Quando eu fui Então, ver, não era. pode ser porque no nível perceptivo, alguma coisa, porque tem uma pessoa ali. Alguém gravou aquela mensagem, né? Foi uma pessoa que Mas disse. quando, no começo de falar alô, bom dia, você vai alô, bom dia, você já responde automático, né? Isso, só que em algum momento você percebe que não é uma Sim, pessoa não, presencialmente, mas ela tem uma Veja, voz eu não. humana. Na hora que eu atendo, eu já vejo que é máquina, eu já desligo, porque eu já sei que é uma máquina, meio que de Mas isso dois, eu já falo no você sabe. começo, Nath, no Muito começo você não padrãozinho. sabia. No começo eu não sabia que Sim, tinha essas coisas, entendeu? não, e tudo bem, e tudo bem. A gente pode ter essa intenção quando a gente lê um livro, né? Quando a gente lê um livro, quando a gente vê uma mensagem, quando a gente fala por telefone, a gente consegue intuir, a gente consegue captar, mas não é só captar, Ang, porque é esse movimento, né? Alguma coisa se mostrou e a gente se voltou para aquela coisa que se mostrou. Então é esse encontro, né? Não é captar no sentido de que a gente captura algo, né? Tem um impulso que nós captamos, mas tá mais para alguma coisa como uma capacidade específica mesmo, né? É isso que a Itala falou. É a forma como nós reconhecemos o outro, que é um outro que é diferente. Agora, não devemos confundir com outras palavras, porque tem gente, até em livros, que vocês vão encontrar entropatia como empatia, né? Porque são palavras parecidas, mas elas não são a mesma coisa. Então, empatia geralmente está mais ligada à simpatia. Simpatia versus antipatia, né? Porque, na verdade, assim, quando a gente fala assim, nossa, mas eu acho que eu conversei com o Rodrigo, mas o Rodrigo não teve muita empatia comigo, né? O Rodrigo não teve muita empatia. Ele me ouviu, mas eu senti que ele não teve muita empatia conversando comigo, não. Quando eu estou dizendo isso, eu posso estar querendo dizer que o Rodrigo, ele parece que não demonstrou solidariedade, né? Ele não demonstrou solidariedade. E isso não é entropatia. Isso é o sentido de empatia, mais ligado a essa outra palavra que é a simpatia, de você simpatizar com alguém. A gente também tem isso, né? De gostar imediatamente de alguém,
de se sentir atraído por alguém de maneira imediata, ou de sentir repulsa, de sentir afastamento imediatamente por alguém. Isso tem a ver com os nossos a priores, e a gente não deve rejeitá-los, mas tem que entender que são a priores, quando a gente sente simpatia ou antipatia por alguém. Então, entropatia, ela tem a ver com isso que a Ítala falou, a capacidade que nós de reconhecermos o outro como um semelhante, não como alguém idêntico, porque o idêntico pode ser amado ou odiado. Tem mais a ver com afinidades, né, com pontos de contato entre as coisas que eu compartilho, né? Mas a entropatia é simplesmente isso, reconhecer o outro como um semelhante. Semelhante no sentido de que ele tem as mesmas capacidades que eu. Não estou falando de reconhecer o semelhante no sentido cristão, que é amar o próximo, de cuidar, isso não. É simplesmente reconhecer que eu estou diante de uma outra consciência humana que tem as mesmas capacidades em potencial que eu. Ou seja, essa pessoa que fala comigo pode sentir dor, pode sentir prazer, ela pode cheirar, pode ouvir em potencial, ela pode ter raiva, pode ter amor, ela pode chegar a conclusões, pode pensar, pode ter os seus valores. Esse reconhecimento, ele é imediato, a gente não precisa nem precisa refletir sobre isso, porque nós reconhecemos imediatamente, né? Basicamente, a entropatia, ela é a porta de entrada para isso que eu quero trabalhar com vocês agora, eu sei que a gente não vai conseguir terminar esse assunto hoje, mas começar ele para a gente poder terminar ele na semana que vem, e aí sim fazer a diferenciação entre Heidegger e Husserl, que estará lá no capítulo 8. Capítulo Adriano, 8. O método fenomenológico, russeliano e o existencialismo. Para a gente começar a sair da fenomenologia russeliana e entrar na fenomenologia do Heidegger, que é diferente. Então, só completando, a entropatia, ela é a porta de entrada para a intersubjetividade. E o que é a intersubjetividade? São subjetividades, né, que interagem, que podem interagir em potencial. Isso é uma definição de intersubjetividade. Então, eu posso interagir com alguém em potencial, desde que eu reconheça esse alguém como um semelhante, que possui as mesmas capacidades, mesmo que ele possua um sistema de crenças, de a priori, oposto ao meu. Eu acredito uma coisa, a pessoa acredita outra, mas ela tem as mesmas potencialidades que eu. Ela tem atos perceptivos, atos corpóreos, atos psíquicos, atos específicos, ela tem essas mesmas capacidades em potencial. Então, eu posso ter algum tipo de associação subjetiva com ela. Por exemplo, quando eu dou aula para vocês e explico as coisas como eu explico, eu estou partindo do princípio que vocês têm as mesmas capacidades que eu, de se entediar, de ficarem excitados, animados, com alguma coisa, de compreenderem, de raciocinar, de pensar. Então, a entropatia já está acontecendo simultaneamente a tudo que eu falo aqui, porque eu reconheço vocês como seres não idênticos, mas semelhantes. Tatá levantou a mão. então assim, ó, se eu necessito refletir, fazer uma reflexão para poder conseguir reconhecer o outro em potencial, então quer dizer que eu não estou reconhecendo o outro, eu não estou reconhecendo essas capacidades potenciais do outro, e também eu não reconheço em mim, porque se eu não estou reconhecendo em mim, eu também não sei que o outro tem. Na verdade, assim, a empatia é imediata. Ela nem precisa reflexão. Eu posso refletir
por exemplo, em como eu faço como professor, né? Como eu posso fazer, quais palavras eu posso escolher, qual caminho eu posso escolher para que eu possa compartilhar as minhas reflexões com essas pessoas que são diferentes, mas que ao mesmo tempo são semelhantes. Mas o fato da gente se associar coletivamente é porque há a possibilidade de que essa interação aconteça. Mas acontece a partir do quê para o Russell? É através dessa capacidade de reconhecer um semelhante. Não quer dizer que eu vou amá-lo ou vou odiá-lo. Não quer dizer, é simplesmente uma forma de reconhecer o outro como um semelhante, e semelhante no sentido de que, em potencial, ele tem as mesmas capacidades que eu. É uma pessoa humana, é uma consciência humana. Não chega a uma reflexão porque não tem uma valoração, né? De dizer, será que a pessoa vai me entender? Eu entendo o que você está dizendo, né? Poxa, se eu tiver que refletir e falar assim, pô, será que a Tatá ela vai entender tudo que eu vou falar aqui? Será que ela sente? Se eu refletir, realmente, né? Eu já estou partindo de um preconceito, né? E se eu parto de preconceitos, eu não estou partindo da coisa mesma, eu estou partindo de um mundo de um mundo pós-reflexivo. E não é isso. Não é isso que o Russell está propondo. Ele está propondo, vamos partir do pré-reflexivo. O pré-reflexivo tem entropatia já de cara, né? Se a gente pensar, por exemplo, no mal que foi feito para os vários povos, né? O povo judeu, o povo negro, os povos africanos, os povos pretos africanos, os povos indígenas, e todos outros tipos de males que foram feitos para povos de etnias específicas no decorrer da história da humanidade. Isso não foi um ato pré-reflexivo. E essa é uma grande crítica lá da escola de Frankfurt, do, ai, fugiu a palavra agora. Wundt. Não do Wundt. É da, como é que é o nome do Filho de Deus? Nossa, deu branco agora. Daqui a pouco Faz um abecedário na cabeça que você lembra. Fala A, B, C, D. Aí vem o nome da pessoa, a letra. Já usou isso? De Não, método? Tá bom. já achei aqui, já, obrigado. Eu usei o método Google. Mais rápido. É, Mas o meu funciona então, também. não, funciona. Mas não é uma pessoa que eu conheço, né? Então fica difícil, pessoalmente, né? Conheço como autora, né? Então, que é o Adorno, né? O Adorno e qual é o nome do outro tiozinho? Do Horkheimer, né? O Max Horkheimer e o Theodor Adorno, que vão falar que a razão humana, a lógica humana, a lógica científica, ela apodreceu. Ela se tornou podre. Por quê? Porque ela busca poder, controle, mas sem pensar na ética, sem pensar o que vai fazer bem. Que momento da história que eles escreveram isso? Eles estão escrevendo isso em meio da Segunda Guerra Mundial, enquanto os nazistas estão matando milhões de judeus, enquanto os Estados Unidos jogaram 2 bombas atômicas sobre 2 cidades do Japão. Então, o que eles estão dizendo é, cara, isso não é uma coisa pré-reflexiva, isso é uma coisa pós-científica. As pessoas estão, sim, escolhendo destruir um outro povo. Existe uma forma da gente compreender isso. E é isso que a gente vai falar sobre intersubjetividade, que não vai dar tempo de falar hoje mais, mas a aula que vem a gente começa sobre isso, sobre intersubjetividade, entropatia, intersubjetividade, para chegar na interdisciplinaridade, e então a gente
passa a falar dessas diferenças entre a fenomenologia do Husserl e a fenomenologia do Heidegger. Elas são diferentes, mas o ponto é, nós temos a capacidade de nos associarmos coletivamente. Essa noção de intersubjetividade, ela vai nos levar para onde? Ela vai nos levar para as nossas intersubjetividade nos leva à possibilidade de associações coletivas. Estas podem ser das mais variadas. Husserl define estas, né? Então, massa corpórea, comunidade, povo, sociedade, Estado. Que são formas, é uma visão mais, na verdade, é uma visão mais antropológica da fenomenologia, uma antropologia filosófica, que vai pensar como que nos associamos coletivamente com as pessoas. E ele vai partir das noções de ato. Eu vou falar rapidinho, uns 3 minutinhos, eu libero você e depois a gente volta desse ponto. Essas associações coletivas é a maneira como a gente interage. Por exemplo, a universidade, a nossa sala de aula agora, ela é uma forma de associação coletiva, né? Que nós estamos experimentando. Só que existem outras formas de associação coletiva que nós vivemos na sociedade, né? O que o Husserl vai dizer é que a forma mais básica de associação coletiva é aquela que é a massa corpórea, na qual há o compartilhamento de atos corpóreos e psíquicos. Esta pode ser manipulada por ideologias. Estas, sim, com projetos e atos espirituais. Então, assim, a massa corpórea, o que vocês podem imaginar como massa corpórea? Tem muitos exemplos. Vamos pegar um exemplo que está acontecendo agora no nosso dia a dia. A galera que vai para as festinhas e para o pancadão, que vai para a balada em meio à pandemia. Sem falar de outras associações de massa corpórea, né, associações, compartilhamentos corpóreos e psíquicos que o horário não permite, mas talvez na aula de mais tarde eu cite, que são outras coisas que vocês podem imaginar que estão acontecendo aí de maneira clandestina durante a pandemia. Por que as pessoas... Porque, não sei se vocês já pensaram sobre isso, por que a pessoa vai numa festa no meio de uma pandemia? Por que ela vai para um pancadão? Por que ela vai para uma festinha, sabe, no meio da pandemia? Ela não pensou? Será que ela não pensa nos outros? Será que ela não tem família? Então a gente faz uma reflexão que ela não é da massa corpórea, mas que existe a massa corpórea, onde as pessoas compartilham esses atos físicos, esses atos corpóreos, ou seja, o prazer, compartilham os sentimentos, né, as alegrias, o êxtase, de se sentir extasiado,
mas não há uma reflexão, um ato espiritual. Não há reflexão, não há lógica, não há o exercício da razão. O exercício os atos espirituais, eles estão no âmbito da ideologia, ou seja, da manipulação. Ou seja, eu posso pensar massa corpórea como, por exemplo, uma torcida de um time de futebol que eles não se conhecem, mas estão ali abraçados, chorando juntos, se alegrando, cantando as mesmas canções, os mesmos gritos de guerra, demonstrando a sua raiva, seu descontentamento e também a sua alegria assim mais efusiva. Massa corpórea, né? Por quê? Porque há um compartilhamento dos atos corpóreos e dos atos psíquicos, das emoções, das sensações físicas. Nas festinhas acontece a mesma coisa. Professor, isso pode acontecer em outros ambientes? Sim, isso pode acontecer num culto religioso, em meio à pandemia, porque eu preciso compartilhar o ato corpóreo e ato psíquico de estar com aquelas pessoas. Porque às vezes tem a ausência do ato espiritual. Só que a massa corpórea, ela pode ser manipulada por ideologias, ideologias políticas, ideologias religiosas, ideologias comerciais. Um show de música é um momento bem massa corpórea. Um pancadão, massa corpórea. E alguém. Eu não gosto de massa corpórea, então. Ela não é de todo ruim. Só que você. Qual que é o problema da massa corpórea? Quando você tem o compartilhamento coletivo do corpo e da psique, realmente pode ser assim um sentimento assim muito efusivo. Então, assim, quem já foi num show de rock, num estádio de futebol, é uma emoção assim, é muito gostoso. Mas se você faz isso sendo levado e se deixando levar como massa, com certeza você vai ser manipulado por algum tipo de ideologia, entende? Pode ser política, pode ser comercial, pode ser religiosa, mas algum projeto, para bem ou para mal, vai se fazer presente ali. E a gente tem massa Professor, corpórea o tempo todo acontecendo. E isso é uma coisa que a gente precisa refletir. Pode falar, Ana. Eu posso colocar como exemplo, eu vi uma reportagem esses dias, o nosso presidente pedindo que os templos religiosos, eles precisam estar abertos, né? Devido, ele até usou o argumento do aumento do suicídio, enfim, e tal. Isso pode ser, né? Um exemplo do que o senhor está falando. Sim, é Suicídio um nada, projeto. é a arrecadação que está faltando. Exato, mas você pode, porque quando a gente vai para um templo religioso, quando você vai para um culto, ou mesmo uma missa, mas não a missa mais tradicional, né? E nem mesmo o culto, talvez o culto de uma igreja evangélica mais tradicional, né? Mais histórica. Mas se você pensar assim, num culto de uma igreja pentecostal, ou numa igreja católica carismática, ou num centro de candomblé, de umbanda, num templo, aí você tem expressões que elas são corpóreas e são psíquicas, porque você tem emoções e você tem sensações quando você entoa as canções, né, os hinos, quando você é, chora, quando você sente. Então essas sensações elas são compartilhadas pelas pessoas. E isso é a massa corpórea, né? Sim, como já dizia o Zé Ramalho, né? Agora, você corre o risco de ser então manipulado, fazendo parte da massa corpórea.
Não é que ela deva ser extinguida, eu acho que ela existe, mas existe um grande risco de manipulação quando a gente se deixa levar pela massa corpórea, entende? Porque um comportamento muito comum da multidão, que é a massa corpórea, que é a grande representação da massa corpórea, é a multidão. O que que acontece na multidão? O linchamento. Se a gente falar de maneira virtual, é o cancelamento. Quando a gente cancela alguém virtualmente, é um linchamento. Quando, fulano de tal é ladrão, fez tal coisa, roubou, tal, linchamento. As pessoas estão atuando ali com base na sua raiva, com base na sua revolta, com base em sensações corpóreas, e não com base num compartilhamento espiritual, que a gente pode chamar de ética, de valores morais. Entende? Quando a gente reflete, a gente tem uma lógica, mas a partir da ética, essa é uma associação coletiva através da ordem do espírito, da ordem da lógica, do pensamento. Então, de fato, a massa corpórea tem esse problema. Às vezes o projeto é até bom, né? Vamos fazer aqui uma reunião de oração e orar em favor das pessoas que estão sofrendo. Pô, o projeto tem um bom sentido, pô, tem um sentimento positivo, mas mesmo assim pode haver uma manipulação. E isso é bastante grave. Então, essa é uma associação possível através dos atos da consciência. A gente sai da subjetividade e passa a compartilhar esses atos. Existem outras formas que a gente vai ver, né? Talvez a forma mais completa de compartilhamento de atos corpóreos, de atos psíquicos e atos espirituais é a comunidade. Porque na comunidade, na visão do Russell, você tem o compartilhamento corpóreo, o compartilhamento psíquico, mas você tem um compartilhamento espiritual, na qual a comunidade tem que ter serventia para todas as pessoas que compõem a comunidade, e todas as pessoas que compõem a comunidade atuam em benefício dos demais. Então, todos os indivíduos na comunidade são importantes, não perdem a sua subjetividade, mas ao mesmo tempo compartilham aqueles atos. Então, quando a gente fala de uma comunidade, a gente está falando de um compartilhamento mais inteiro. A gente pode ter uma experiência de comunidade sem abrir mão dos atos corpóreos e psíquicos. É claro que, a partir de uma reflexão lógica, não é o momento de nós estarmos juntos fisicamente, porque o nosso compartilhamento corpóreo pode levar ao adoecimento, à contaminação por Covid, pode levar à morte. Então, quando a gente não tem o ato do espírito sendo compartilhado junto com essa experiência corpórea e afetiva, a gente pode se tornar massa corpórea. O ideal é que a gente busque se tornar comunidade. Existem outros também. O povo, onde há uma conexão étnica, corpórea, pela genética, pela cultura. Existe o Estado, onde existe um compartilhar de leis que são fruto de atos espirituais. Então, o Estado brasileiro, quando a gente fala o Brasil como Estado, existe a lei. E a lei é para todos, ou seja, são atos espirituais, reflexões, lógica, julgamento, valores, que são definidos para todos. E aí o Estado não envolve atos psíquicos, não envolve emoção. Então, esses são pontos para a gente pensar, porque a gente pode se associar coletivamente como uma sociedade, como um povo, como uma comunidade, mas também como uma massa corpórea. Porque existem os atos da consciência que são compartilhados e nós podemos interagir com o outro compartilhando esses atos. Isso pode ser mais benéfico ou menos benéfico.
E isso pode também ajudar a gente, como psicólogos, a analisar os grupos e as instituições, as organizações, os lugares pelos quais a gente passa e os quais a gente faz parte. Ok? Eu acho que a gente pode ficar por aqui. A gente passou uns 10 minutinhos do começo da aula, mas eu acho que corremos bem hoje. Alguma dúvida, algum comentário, alguma observação que vocês queiram fazer antes da gente encerrar? Não, tranquilo, Adriano. Professor, para a próxima aula, qual seria o capítulo mesmo? É o É o 5. capítulo. Não. A gente pode continuar, né, terminando o capítulo 5, mas o capítulo 5 é o que a gente basicamente trabalhou hoje. Então a gente vai trabalhar na semana que vem o capítulo 8, que é da página 93 em diante, que é o método fenomenológico russeliano e o existencialismo, para a gente conseguir começar a falar já na aula que vem do existencialismo, que é a nossa parte B aí do bimestre. Beleza. Beleza, bom Beleza. dia, pessoal. Tô Deixa eu indo, correr lá tchau. fazer meu fórum. Beijos para todos. Obrigada, Adriano. Bom final de semana. Tchau, professor. Bom final de semana. Para você Tchau. também, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.